Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre determinação do sexo biológico. Muito bem, antes disso vamos trazer um assunto sobre reprodução assexuada, um tipo de reprodução assexuada que a gente vai chamar de partenogênese, onde espontaneamente os óvulos não fecundados pelo macho se transformam em zangões, no caso das abelhas, e os óvulos fecundados vão se transformar nas fêmeas, ou seja, nas abelhas rainhas e operárias ali, tá? Então é um exemplo especial ali que acontece e pode acontecer também em algumas outras espécies, que espontaneamente as não fecundadas se transformam em embriões. Nesse caso, o zangão é haploide, porque ele basicamente só tem metade da informação que estava presente no espermatozoide, e as fêmeas são, no caso, diploides, tendo a quantidade total de cromossomos. Tá? Nesse caso aqui, explicando isso, a abelha rainha tem 32 cromossomos e as operárias também, e no caso do macho ele tem apenas 16 cromossomos. Tá? A determinação sexual também pode sofrer influência, gente, não só dos cromossomos presentes ali. A temperatura, as condições ambientais também podem influenciar nessa determinação, nessa diferenciação sexual, ok? Por exemplo, em quelônios, tartarugas ali, nós temos ali as temperaturas mais altas, favorecendo o aparecimento das condições femininas. Então, teoricamente, o calor aumenta a população de tartarugas fêmeas, tá? E no caso, as temperaturas baixas favorecem o desenvolvimento de machos. Então, o frio favoreceria o aumento da população de machos. Em jacarés, a mesma coisa, que são crocodilianos. As temperaturas altas também influenciam, só que aí muda, aumenta a população de machos. Ou seja, mais calor, mais machos. Menos calor, mais fêmeas. Tá? Então, existe essa determinação. Existem sistemas, né, conforme a espécie, que determinam o tipo de sexo, de determinação sexual. Por exemplo, o sistema XY, do qual o ser humano faz parte, né, o sexo homogamético seria o feminino, XX, e o sexo heterogamético seria o masculino XY. Tá? Então, existe essa diferenciação. Se for XX é menina, XY é macho. No caso, quem determinaria o sexo seria o homem, nesse caso, podendo apresentar espermatozoides com X ou com Y. Conforme fecundar, vai formar o sexo da criança. Aqui apresento para vocês um cariótipo humano com 46 cromossomos, com a diferenciação sexual nos cromossomos X e Y ali. Essa é a fórmula que a gente usa, 46XY para homens, 46XX no caso feminino, tá? Também é possível a gente analisar em células femininas o corpúsculo de Barr, mas a gente consegue observar isso mais em microscópio, sabendo se uma célula é de um homem ou de uma mulher. Mas existem outros sistemas também. Sistema X0, que acontece em alguns insetos, por exemplo, o macho é hemigamético. O que acontece? Ele tem um cromossomo a menos. A fêmea tem 2 homogaméticos e o macho tem apenas 1. Temos o sistema ZW, que muda um pouquinho ali. É semelhante ao XY, mas muda. O sexo heterogamético é o da fêmea, a fêmea vai ser ZW, e o macho ZZ. Quem determina o sexo nesse caso vai ser daí a fêmea. Ocorre ali em alguns peixes, borboletas, mariposas e assim vai. Sistema Z0 é também um sistema que tem o hemigamético, que seria a fêmea, que só tem um cromossomo Z, e o macho teria 2. Tá? Quando a gente tem apenas um é hemigamético, quando a gente tem os dois iguais é homogamético, e quando temos 2 cromossomos diferentes é heterogamético. Ok? Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre a determinação do sexo biológico. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!